boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Foi rapidinho, né? Fomos ali beber uma água, já estamos de volta. Agora a gente vai entrar no nosso conteúdo propriamente. A gente tinha combinado que a gente ia pegar parte do nosso encontro hoje falando sobre o exercício que ficou da aula passada, né, gente? A gente ficou de trabalhar, olha só, sobre o finalzinho das atividades sobre o grau dos adjetivos. Vimos aí uma revisão rápida sobre grau comparativo, grau superlativo, e aí a gente fez alguns exemplos, tá bom? Para que vocês pudessem ter uma noção bem bacana sobre o grau superlativo também. E aí no encontro agora a gente vai focar no nosso ponto central, que são os pronomes interrogativos, não é isso, gente? Pronomes interrogativos, lembrando que são categorizados dentro da análise morfológica, tá bom, gente? Formas de língua, formas dentro da língua. A gente deve lembrar das 10 possibilidades de formas da língua, das classes gramaticais morfológicas. Dentre estas 10, nós temos os pronomes, tá ok, gente? Você deve lembrar dos substantivos, os adjetivos, os verbos, as conjunções, os advérbios e tudo mais. Vamos focar nos pronomes. Dentre os pronomes, a gente vai trabalhar mais especificamente os pronomes interrogativos. Tudo bem, gente? Professor, e por que a gente vai focar nos interrogativos? Porque os pronomes interrogativos, eles são base. Eles são base para que você consiga trabalhar melhor. Quando explorando a sintaxe, você trabalhar melhor, você já não ter nenhuma dificuldade com os pronomes relativos, tá bom, gente? Então, a gente vai começar falando hoje dos pronomes interrogativos. Vamos que vamos, olha só. Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. Vamos lá? Então, professor, quer dizer que a gente vai ter esses aqui, são esses os WH questions. Perfeito. Professor, em português, a gente chamou eles de pronomes interrogativos. E na língua inglesa, como é que a gente chama eles? Na língua inglesa, a gente vai chamar eles de WH questions. Por quê? Porque eles vão iniciar com WH. Se você prestar bastante atenção, você tem aqui, ó, who, what, when, which, where e why. Todos eles iniciando com WH. Qual é o único que é diferentão? É o how. Observa só que o how, ele é diferente dos outros. Ele não inicia com W, ele tem o início dele já com o H direto. Esse W, no meio aí da transição da língua, ele se perdeu, ele foi embora. Não tem problema nenhum. Você consegue perceber que ele continua sendo um WH questions. Como o próprio nome diz, questions, por quê? Porque eu estou utilizando os para fazer perguntas, para fazer questionamentos. Então, são perguntas que utilizam WH. Quais são eles, mais uma vez? O primeiro deles é o who. Olha só. Esse who é o quem, que vai ser utilizado para falar de pessoas. O segundo deles é o what. Ele vai ser utilizado para falar de coisas, objetos, informações, que ou qual. O número 3, eu vou ter aqui o when. Esse when é o nosso quando, vai falar de tempo. Em seguida, nosso número 4, eu tenho which. Esse which se refere a opções. Que opções, as alternativas que você tem. Em seguida, eu tenho aqui o número 5, where. Onde, olha só, onde. Esse onde vai se referir, é claro, a locais, localizações, posições espaciais. Número 6, eu vou ter o how. Esse aqui vai ser o diferentão mesmo, tá, gente? Eu vou ter algumas possibilidades. Se ele for utilizado sozinho, esse how vai se referir ao como, a maneira como você realiza alguma ação. E o número 7, eu vou ter o why, o porquê. Lembrando que em português a gente tem 4 possibilidades de porquê. Eu tenho porquê junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento. Já na língua inglesa, eu só vou ter 2. Vou já mostrar para vocês com mais calma. Aqui eu estou só
apresentando para vocês quais são os pronomes interrogativos. Vamos por partes, vamos de um por vez. Dá uma olhadinha então. Os WH questions. Mais uma vez, esses são os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos. Vamos lá? O primeiro deles é o what. Dá uma olhadinha. What, o que ou o qual. Este, se você perceber bem, ele vai pedir por alguma informação. Ah, professor, então, se eu tiver aquela pergunta famosa da língua inglesa, what's your name? Qual é o seu nome? Tá aí, ó. Eu estou perguntando por uma informação. What's your name? What, o que ou qual? Qual é o seu nome? What está pedindo por uma informação. Esse é o nosso primeiro WH question da noite. Vamos para o segundo. Olha só, o segundo ele não pergunta mais o que. O segundo ele te pergunta quando. Vamos pensar um pouquinho? Quando você estuda inglês? Quando você vai à escola? Quando você trabalha? A expressão quando se refere a time. Olha só, se refere a tempo. Quando? Quando você se levanta? Quando você vai sair? Quando? Estou perguntando por tempo. Que tempo isso acontece? Tudo bem, gente? É isso aí. Então, estou trabalhando com a expressão temporal. Estou falando de tempo. Quando que alguma coisa acontece. Beleza, gente? Quando. Esse quando, lembrando mais uma vez, expressão de tempo, pessoal. Expressão de tempo, expressão temporal. Quando. Maravilha. Número 3 agora, não estou mais falando de tempo, estou falando de lugar. Onde, lugar, place, local, position. Então, número 1, eu estou pedindo por uma informação. O número 2, eu estou falando de tempo, expressão temporal. A número 3, onde? Agora eu estou falando de lugar, eu estou falando de espaço. Show de bola, gente. Lugar, localização, espaço. Belezinha, galera? É sempre importante você perceber cada uma das possibilidades de verbo, porque nesses verbos, gente, a partir desses pronomes interrogativos, é que você vai conseguir ver o comando da sua questão. Você já percebeu isso, né? O comando da questão está atrelado a ele, ó. Onde? Quando? O quê? Qual? Então, quando você pergunta assim, onde você vai? Onde você mora? Onde você estuda? A pergunta está sendo direcionada para que a resposta venha tratando de um lugar. Onde? Ah, eu moro na rua tal. Eu estudo no colégio tal. Então, quando eu perguntar onde, a tua resposta vai ser um lugar, vai ser um espaço, vai ser uma posição geográfica. Beleza? Agora vem o número 4, which. Professor, aqui eu tenho uma diferença, não tenho? Porque lá no número 1 eu também tenho qual, e aqui vai ser qual novamente? Pois é. Mas aqui esse which, você vai ter, olha só, opções. Você vai ter alternativas. Como assim, professor? Você vai perguntar assim, ó, qual é o melhor? Qual é o mais interessante? Qual a melhor disciplina? Qual é essa a ideia, gente? O qual você está perguntando por opções. Você tem um número limitado de possibilidades. Qual é a sua comida favorita? Aí você tem opções a dar, alternativas a dar. Qual é o seu familiar favorito? Quem é a pessoa que você mais gosta
Quando você pergunta esse qual, você está dando, então, a ideia de opções para que a pessoa responda a sua pergunta. Logo em seguida, nosso número 5. Aqui eu tenho o pronome interrogativo who. Esse talvez seja o mais importante deles, para o que a gente vai tratar daqui a alguns encontros. Este who é o nosso quem. Perceba que quando você faz uma pergunta utilizando o quem, aí você está falando da identidade dessa pessoa. Você está procurando por uma pessoa. Quem é o seu melhor amigo? Quem trabalha com você? Quem vai viajar junto de você? Quem é seu ator favorito? Quem é o seu professor favorito? Esse quem está perguntando por pessoa. Beleza, gente? A identidade de uma pessoa. Pronome interrogativo who. Eu vou mostrar ele mais uma vez no próximo slide e agora eu faço um contraponto, eu faço uma diferença. Ó. Número 5, eu falei sobre who, quem, pessoa. Beleza. Professor, e qual é a diferença do número 5 para o número 6? Dá uma olhadinha. O número 6, eu tenho o qual ou quem. Mais uma vez, quem, professor? Agora vai ter uma diferença. Qual é a diferença, então, deles dois? Perceba que ambos, ou seja, os dois, se referem à pessoa. Qual a diferença entre eles? A diferença é que who vai ser pessoa sujeito e whom vai ser pessoa objeto. Como assim, professor? Explica aí melhor pra gente. Explico sim. Lembre-se que em uma frase em inglês, a ordem dos fatores nunca é alterada. Como assim, professor? Sempre na língua inglesa, você vai ter sujeito, verbo e objeto. Então, professor, quer dizer que se a frase é sujeito, verbo e objeto, se eu perguntar utilizando who, então a minha resposta vai ser o sujeito. Certamente, meu querido aluno. Se você pergunta utilizando who, a resposta vai ser o sujeito da sua frase. Eu estou me referindo a verbo? Não. Pronome não se refere a verbo. Pronome não tem nada a ver com verbo. Pronome substitui sujeito. Pronome substitui substantivo. Então, esse whom não vai se referir a verbo, mas vai se referir ao objeto. Beleza, gente? Professor, eu não estou entendendo, não. É pessoa? É objeto? Como é que é isso? Calma lá, calma lá. Eu não estou falando de objeto coisa que você encontra no meio da rua. Não é esse objeto. Eu estou falando de objeto sintático, do objeto da frase. Pode coincidir com um objeto normal, um objeto que você enxerga no dia a dia, ou pode ser uma pessoa, não tem problema nenhum. Vou dar exemplo aí pra gente. Dou exemplo assim, ó. Eu digo assim, ó. I read a book. Nesse exemplo aqui, eu li um livro. Eu sou o sujeito, ler é o verbo, a book é o meu objeto. Nesse caso, o objeto da frase, o objeto do verbo read, ele é um objeto. É um objeto porque é um livro. Mas ele é um objeto sintático. Ele é um objeto sintático. Agora, se eu disser assim, olha só. I love Camila. Olha só que maravilha. Eu amo a Camila. Que legal. Love é o meu verbo. Eu, sujeito. E a Camila, professor? Camila é objeto. Objeto? Mas Camila é pessoa. Camila não pode ser objeto. Camila é pessoa. Eu sei, gente. Eu sei que é pessoa. Eu estou dizendo que é o objeto da frase. É o objeto do verbo amar. Beleza, gente? É o objeto do verbo amar.
Por isso que a gente está chamando de objeto. Porque quando eu perguntar, eu amo quem? Aí você responde, eu amo Camila. Camila é, então, o objeto da minha frase. É o objeto sintático. Apesar de ser pessoa. Não confunda, então, objeto e pessoa. Beleza, gente? Maravilha? Deu para clarear aí as ideias? A diferença entre who e whom são diferentes, tá, gente? São bastante diferentes. Não confunda-os. Não confunda-os. Vamos para o número 7? Número 7 é o pronome whose. Observa só. Whose, anota aí que é importante. Whose é o de quem. De quem, professor? Justamente. Perceba que esse de quem ele vai tratar, olha só, ele vai tratar, é o número 7, olha aí, ó. Whose, de quem ele vai tratar de posse. Então, ele vai tratar de posse. De quem são esses livros? De quem é este carro? De quem é esta música? De quem é este caderno? Quando você pergunta utilizando de quem, perceba que a sua resposta vai se referir à posse de alguma coisa. Quem é que possui isto ou aquilo? Então é importante que você perceba essa noção aí de posse. Beleza, gente? De quem, ou seja, a quem isto pertence. De quem? De quem é essa bolsa? De quem é esse celular? De quem é esse dinheiro? Whose? De quem, beleza? Já nosso número 8, observa só, esse é o why. Why. Esse why é o nosso porquê. Professor, você falou mais cedo. Em português, a gente tem 4 possibilidades. Pois é. Em inglês, eu só vou ter 2. Eu só vou ter o why ou because. Olha só, anota aí que é importante, hein? Why ou because. Olha só. Este why e este because são 2 exemplos de porquê. Beleza, gente? Em português eu tenho porquê junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento. Já em inglês isso não vai acontecer. Eu só vou ter 2 as possibilidades. Eu só vou ter why quando eu estiver fazendo pergunta. Lembra que esses são questions, são pronomes interrogativos. E eu vou ter esse because para a forma afirmativa e também para a forma negativa. Então, professor, quer dizer que eu vou utilizar esse why quando eu estiver falando de perguntas que se refiram a que? A razão. Olha só, é o porquê que te dá um motivo, uma razão daquilo ser daquela maneira. Então eu te pergunto, por que você quer estudar inglês? Ah, eu quero estudar inglês porque eu admiro muito a língua, ou porque eu quero viajar para fora do país, porque eu quero acertar todas as questões no Enem de inglês. Eu assisto às aulas de inglês porque eu gosto muito de aprender coisas novas. Porque, perceba, todas as vezes que você utiliza a ideia do porquê, você está trazendo para a sua resposta a razão, o motivo daquilo estar acontecendo. Show de bola, gente! É para isso que você utiliza o why, o porquê. E aí você responde usando sempre because. Então, se eu tiver uma questão onde seja pergunta com o why, certamente a sua resposta vai vir utilizando because. Beleza, gente? Resposta vai ser sempre o because. É o porquê de resposta. Ele vai te dar o quê? O motivo, a razão. Essa é a tua resposta. Because.
E por último, nós temos o número 9. Olha só, o nosso número 9 é o how. How é o único que deu para perceber aqui, olha só. Não vai ter o W, né, galera? É WH, mas ele não tem o W, é o how. Este é o nosso como. Como, professor? O verbo comer? Não. É o como que está te perguntando a maneira com que alguma coisa acontece. Ah, professor, então é o jeito que aquilo acontece? Exatamente. Então aqui, ó, the way in which something is done é a maneira. Então eu posso perguntar assim para você: como foi a aula de hoje? A aula de hoje foi muito boa. A maneira com que você assistiu a aula. Professor, a aula de hoje foi meio apressada. Percebe que a maneira como foi o encontro de hoje, você usa como, você usa o how. É assim que você faz quando você estiver se referindo a este pronome interrogativo. How, você está se referindo à maneira, o jeito como você percebe alguma coisa. Então, como é que a aula foi hoje? A aula foi ótima, a aula foi maravilhosa. Então, você usa esse how. Como? Você pode perguntar assim, ó, como foi a sua aprendizagem no encontro de hoje? Ah, hoje eu aprendi bastante. Então, minha aprendizagem foi satisfatória. Ou a minha aprendizagem foi mais ou menos, preciso me esforçar mais. Ou a minha aprendizagem ainda está precisando de um reforço. Então, você percebe esse como, tá ok, gente? Como. Então, eu peço a maneira com que alguma coisa é feita, é realizada. Vamos praticar um pouquinho? Vamos praticar. Olha só, eu tenho aqui então 10 frases da número 1 até a número 10, olha só, das quais eu gostaria que vocês ligassem as perguntas às respostas, percebendo que o comando da sua questão é dado pelo seu WH question. E ele aparece sempre no início, ó. What, where, how many, how old, who, how, whose, which, when e why. Esses são os nossos WH questions. Professor, como é que eu vou fazer para ligá-los? Ligar a pergunta à resposta. Faz assim, ó. Nas respostas eu vou colocar aqui do ladinho, ó. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Beleza, gente? Aí você faz a conexão. Vou fazer a primeira e vou dar aí 3 minutinhos para vocês responderem. Olha só a primeira. What? Tô pedindo informação, né, gente? Esse what é informação. Informação. Então, ó, information, beleza. Então aí, ó, what time? Que horas? Vamos procurar então que horas? 10 gatos, meu pai, água, nada a ver, vamos lá. Opa, encontrei aqui, ó, it's 5 to 3, faltam 5 minutos para as 3 horas. Então a resposta é a letra G. Então eu coloco aqui do ladinho, ó, número 1, letra G. Beleza, gente? Número 1, letra G. Então, pessoal, para vocês responderem, combinei com vocês, vocês têm 3 minutos para responder, ligando aí as perguntas às suas respostas. Vamos lá, então? 3 minutinhos na tela para vocês. Boa
E aí, gente, deu para responder a atividade? Foi fácil, difícil, mais ou menos? Vamos conferir, vamos corrigir? Vamos lá, olha só. A número 1, letra G. Já vi aí que a letra G é porque eu estou pedindo uma informação, gente. What time? Estou me referindo aí a horário. Que horas são? What time is it? Beleza. Em seguida, vamos para o número 2. Where is she? Olha só, where. Eu tenho onde. Onde eu estou me referindo a local. Local. Então, vamos procurar, então, o local. Onde ela se encontra, onde ela está. Vamos procurar, então? Olha só. Onde ela está. A letra A fala de gatos, letra B fala do meu pai, letra C fala aí de água, letra D tem um because, olha só uma dica aí. Olha só, a letra E fala de school, olha só, school. Ah, então ela está na escola. Resolvido, letra E na número 2. Onde ela está, onde ela se encontra, local, então ela está na escola. She's at school. Importante perceber aí a preposição, viu, galera? Ó, preposiçãozinha at. Esse at em locais pequenos, não é um local de grandes dimensões. Como assim grandes dimensões, professor? Às vezes, se você vai falar, por exemplo, sobre um estado, um país, aí não, você fala usando at, não, você fala usando in. I live in Piauí, in Brazil, porque você está se referindo a um espaço maior, tá bom, gente? Então aí você usa in. Show de bola? Ao mesmo tempo, se você tiver um espaço menor, você usa at. At school, at home, at university. At é um espaço menor. Em casa, at home. Beleza? Você usa at. Show de bola. Vamos para o número 3. Cuidado com o número 3. Cuidado com a 3 e com a 4. Ih, professor, por quê? Você falou aí desse how pra gente, ó. Cuidado que esse how é o mais. Por quê? Porque ele tem várias outras possibilidades, gente. O how, além de falar da ideia de como, se ele for juntadinho, se ele juntar uma outra expressão perto dele, ele modifica seu sentido. Tipo assim, ó, how many, how old. Ih, professor, vai mudar? Vai mudar. Por que, gente, que muda? Porque o how many e o how old, eles vão trazer ideias diferentes. O how many, ele traz a ideia de quantos. Então, professor, eu estou falando de quantidade. É exatamente isso. Estou falando de quantidades. E aí, gente, você percebe que as coisas complicam um pouquinho, porque fica diferente, né, galera? Quando eu pergunto quantos, eu não estou falando mais de qualidade, mas sim de quantidade. Tá perguntando aqui, então, quantos gatos? How many cats? Quantos gatos você tem? E a pessoa aqui respondeu, olha só, que tem 10 gatos. Eita, beleza, é gato demais. I have 10 cats. Então, a resposta da número 3, letra A. Belezinha, gente? Eu tenho 10 gatos. É gato demais, menino. Eu tenho 10 gatos. Show de bola. Olha só, são 10 gatos. I have 10 cats. Show de bola. Vamos continuar, então? Número 4 agora. How old? Perceba que agora esse old significa velho. Então, eu estou me referindo a idade, pessoal. Ah, professor. Idade? Exatamente. Procura aí qual é a letra que possui aí alguma ideia de idade. Professor, 10 gatos, meu pai, água, nada a ver. Lá embaixo tem aí alguns dólares, também não. Ah, mas aqui embaixo, ó, na última, tem 35 years old. Olha aí, ó. 35 anos de idade. A pessoa está falando aí de sua idade. Eu tenho 35 anos de idade. Então, perceba que a minha resposta na número 4 é a letra J, falando aí de idade. How old é a pergunta que se refere à idade das pessoas. Professor, se eu fosse traduzir ao pé da letra, como é que fica isso aí? Como? Velho? Que estranho. Não, gente. Aí não ficaria assim não, né? Aí ficaria quão velho. Quão velho você é? Você é muito velho? Você está ainda na flor da idade? Quão velho. Beleza, gente? Então essa é a expressão how old. Show de bola, gente.
How old are you? Qual é a sua idade? Quão velho você é? Beleza, gente? E aí, olha só, vamos para número 5. Perceba que a número 5 agora eu tenho o pronome interrogativo who. Olha só, esse who, não esqueça, esse who é o quem. Se eu pergunto quem, eu estou me referindo à pessoa, galerinha. Pessoa, olha só, pessoa. Vamos procurar então aí? A pessoa pergunta, who's him? Quem é ele? Ele quem? Não sei, vamos dar uma olhadinha. Quem é ele? Vamos atrás de quem é essa pessoa? Quem é ele? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha só, a letra B, já temos a resposta. He's my father. Ele é meu pai. Então, olha só, já respondi aí. Who? Estou me referindo à pessoa. Quem é ele? Ele é meu pai. Who's him? Meu pai. Número 5, letra B de Brasil. Who's him? Ele é meu pai. Show de bola! Vamos que vamos. Agora de número 6. Dá uma olhadinha no número 6. Ih, professor, apareceu how de novo. Beleza, gente, não tem problema nenhum, não. Esse how agora, observe. Esse how agora tá com much. How much, professor? How não era como? Pois é, mas lembre-se, quando você estiver juntando esse how com alguma coisa, ele vai modificar, ele vai trazer uma ideia nova. Agora com much, gente, essa ideia de how much, ela é muito batida, muito usada mesmo. Quando você estiver, por exemplo, numa viagem, numa situação em que você precise se comunicar em inglês, e você quiser falar de dinheiro, você usa a expressão how much. Então, esse how much está tratando de dinheiro. E coisa boa! Está tratando de dinheiro. É quanto custa, pessoal. Então, quanto é que isso custa? Olha o verbo custar aí em inglês. Quanto é que isso custa? How much does this cost? Quanto é que isso custa? Professor, então se eu for perguntar o preço de alguma coisa em inglês, eu tenho que usar essa expressão zona todinha? Não, às vezes você pode chegar só para perguntar assim, how much? E já resolve a sua pergunta, tá? Quanto? Quanto custa? Quanto é que é? Então você só precisa usar o how much. De novo, de novo, de novo. How é quando você pergunta como. Então, a maneira com que você faz alguma coisa. É rápido? É uma maneira boa? É uma maneira chata? É uma maneira lenta? É uma maneira desgastante? É com você. Mas quando você utiliza esse how juntinho de alguma outra coisa, por exemplo, how many, how much, how old, aí não. Aí você deve lembrar que esse how vai ter uma nova possibilidade. Esse how, ele já vai trazer, então, uma nova ideia. How many? Quantidade. O ponto número 3, ó. How many? Quantos? Número 4, how old? Agora eu estou me referindo à idade. E agora, número 6, olha só, número 6, how much? Agora eu estou me referindo a money, eu estou me referindo a dinheiro. Beleza, gente? Então, fique de olho, não vacile. Quando você estiver tratando de dinheiro, a sua pergunta é how much. Beleza, gente? Show de bola, tranquilo e favorável. Maravilha, hein? Maravilha. Então, olha só, qual é a alternativa que está tratando de dinheiro? Dá uma olhadinha aí. Letra A já foi, letra B também, letra C fala de água, letra D tem um because. Olha só, esse because aí, ele pode ajudar vocês, hein? Esse because certamente aí é uma dica, hein? Observa aí a dica do because. Não esqueça desse because, ele é importante. Professor, dinheiro, tá ali na letra H, olha só, na letra H, se você perceber bem, olha só, se você perceber bem, na letra H você encontrou aí dólares, olha só. Então são 35 dólares, 35 dólares. Resposta da número 6, letra H. How much? Quanto é que custa? Ah, custam 6 dólares. It costs 6 dólares. 35. São 35 dólares.
$35. Maravilha, hein, galerinha? Maravilha. Então é isso. É observar sempre o que vem antes, não, o que vem depois do how. How much, how many, how old. Resposta número 6, letra H. Vamos de número 7. Número 7 agora eu tenho whose. Lembra desse whose? Esse whose é o nosso de quem, pessoal? É o de quem. Professor, e quando eu trato de quem, qual é a minha resposta possível? Estou falando de posse, galera. De posse. A quem isto pertence? Whose pencil is this? Estou me referindo aí a um pencil, a um lápis. Então, de quem é este lápis? Maravilha. A quem pertence este lápis? Vamos ver de quem é esse lápis? Letra C fala de água, nada a ver. Because é o porquê. Letra F fala aí de Saturday, nada a ver também, né? Saturday, sábado. Professor, então eu encontrei, ó, pencil. Olha aí, ó, pencil, beleza, lápis. Letra I, né, galerinha? Esse lápis aí, ele pertence ao Martin. Olha só, é do Martin. Então é bom você perceber aí de quem é que esse lápis pertence. A quem ele pertence? Ele pertence ao Martin. It's Martins. Professor, como é que eu marco aí, então, a posse? Assim, ó. Apóstrofe S. Pencil. Olha aí, ó. Martins pencil. É o lápis que pertence ao Martin. Beleza? Tranquilo? Número 7. Muito boa noite, Sandra Maria Pontes. Seja bem-vinda. Sua participação é muito importante, hein? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá conseguindo responder o exercício? Participe. Sua participação é muito importante, certamente. Número 7, respondida. Vamos para o número 8. Número 8, lembra aí que você tem which. Professor, esse which, eu lembro que ele é o que, qual. Mas agora esse which, ele vai nos trazer a ideia de opções. Olha só, options. Esse é o nosso which. Então, which drink? Professor, então tá perguntando aí qual drink, qual bebida a pessoa quer. Exatamente, então tá falando aí de drink, de bebida. Qual é a bebida que você quer? Beleza demais. Which drink do you want? Qual é o drink? Vamos procurar então? Letra C. Opa, já encontramos a letra C. Olha aí, ó. Letra C fala de water. Water é o do melhor drink possível. Tem outro drink melhor que water, não. Water, nós temos água, né, pessoal? Água. Então, esse é o drink que a pessoa aí escolheu. I want water. Eu quero água. Melhor drink possível. Show de bola. Então, nossa resposta da número 8, letra C. Professor, e a número 9? Estamos finalizando. Falta só a número 9 e a número 10. Vamos lá. Número 9, faz aí a pergunta agora utilizando when. Lembra que esse when é quando. Então, eu estou me referindo a expressões temporais. Eu estou falando de tempo. Quando? Quando é que é a festa? When's the party? Party, anota aí. Party, festa. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou. Quando é a festa? Tempo. Quando? Vamos procurar então nossa resposta. Procurei aqui e encontrei. Opa, letra F. Olha só, letra F fala de Saturday. Saturday é sábado. Atenção aí à expressãozinha next. Next. Próximo. Sábado não é nesse, é no próximo. Então, se amanhã é sábado e eu uso next Saturday, eu tô falando próximo sábado. Sábado que vem, tá? Não é o de amanhã, não. Next Saturday é o sábado seguinte. Resposta da número 9. Então, é a letra F. Quando é a festa? Sábado que vem. Próximo sábado. E por último, a número 10. Olha só, eu tenho o why. Why, lembra, é o nosso porquê de pergunta. Então, eu estou dando aí uma razão, um motivo para aquilo ser daquela maneira. Então, olha só. Why are you sad? A pessoa está triste, o outro vai e pergunta, o que foi que aconteceu? Por que você está assim triste? Tá tudo bem? E aí a pessoa vai para uma resposta de razão, o motivo dele ou dela estar
triste. Professor, a letra A já foi sobre os gatos, a letra B também, ele é meu pai, a letra C é a água que eu bebo, beleza. Opa, encontramos letra D de dado, é ela que está faltando. Lembre-se sempre da relação why, because, tá bom, gente? Porquê de resposta vai responder, é claro, ao porquê de pergunta. Resposta da número 10, letra D de dado. E aí as outras já foram todas, né, gente? A letra D foi agora, a letra E foi lá na escola, é onde ela se encontra. Letra F é o quando, é o tempo, no próximo sábado. Letra G é o horário, a pergunta foi what time, aqui horas. Letra H tá falando aí de dinheiro, com how much. Letra I é a relação de posse, com a apóstrofe S, olha só de quem é o lápis. E a letra J é idade, 35 anos de idade, 35 years old. Galerinha, com isso a gente finaliza o encontro de hoje. Falamos então uma revisão na primeira parte do nosso encontro sobre os graus dos adjetivos. Falamos então sobre superlativo, sobre comparativo e agora finalizamos falando sobre os pronomes interrogativos. Dessa maneira, nosso encontro vai chegando ao fim. Um forte abraço e até próxima sexta-feira. Bye bye, see you!